Olá, eu sou o Thiago Frison e apresento os principais assuntos debatidos na tribuna durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa. Pedro Kemp critica cortes de benefícios do programa Vale Renda. A imprensa noticiou que o governo do estado de Mato Grosso do Sul está fazendo uma revisão dos cadastros das famílias que são beneficiadas pelo programa Vale Renda e vai proceder o corte do pagamento do Vale Renda para não menos do que 22 mil bolsas. Quando a gente observa aqui que o governo do estado atualmente está beneficiando com o programa Vale Renda 45 mil famílias, nós vamos ver que com esse corte anunciado de 22 mil, é praticamente a metade, 50% das famílias. E o que o governo do estado alega? Que encontrou muitas irregularidades na concessão deste benefício. E cita aqui até 2 casos. Um caso acontecendo lá em Batayporã, onde uma família composta de 4 pessoas tem uma renda familiar de R$ 6.072. Estava recebendo o Vale Renda de R$ 180. Depois cita o caso de uma outra família aqui em Campo Grande, de 3 pessoas, com um salário de R$ 5.622, também recebendo o Vale Renda. E também uma família em Três Lagoas, com 3 pessoas, uma renda de R$ 3.372, e que essas famílias estavam há mais de 12 anos recebendo o Vale Renda. Essa notícia me causa uma certa estranheza. Você pensar esses casos dessas famílias, Batayporã, Campo Grande, Três Lagoas, dizendo que elas recebem uma renda familiar de R$ 5.000, R$ 6.000 e recebe o Vale Renda de R$ 180, pode até ser que a gente encontre essas irregularidades, sim. O programa Bolsa Família também, quando faz um pente fino e faz uma verificação do cadastro das pessoas, muitas vezes encontra essas irregularidades. Agora, o que me causa estranheza é o governo anunciar que vai cortar 22 mil bolsas. É a metade, por irregularidades. Bom, aí a gente fica pensando, ou o governo não tem fiscalizado o programa Vale Renda nos últimos anos, que deixou chegar a esse número tão elevado de irregularidades, ou essa história não está sendo bem contada. Na verdade, o sistema do Mato Grosso do Sul, do programa Vale Renda, ele não dialoga com o programa Bolsa Família do governo federal. E agora vai haver esse encontro de informações. Então não foi feito ainda? Não, esse encontro ele vai ser feito, ele já está sendo feito, já está sendo levantado. E aí alguém disse que poderia chegar a 22 mil e foi divulgado. Primeiro, nós precisamos efetivamente conhecer quais são os critérios que levarão ao corte. Por exemplo,
A pessoa que é beneficiária do programa Bolsa Família do governo federal e beneficiária do programa Vale Renda, enquanto tem família que não é beneficiária de nenhum dos dois programas. Então, eu penso que a transparência, o acompanhamento e as explicações, elas são fundamentais, como bem cobrado por Vossa Excelência, que não pertence à questão partidária ou à base do governo. Então, ontem eu tive a preocupação, assim que vi a matéria, também me chocou como chocou a Vossa Excelência. Imediatamente eu pedi explicação da SEDAST. E a informação é que vai ser feito um pente fino, todas as informações serão prestadas, mas o ponto principal é exatamente o sistema do governo do Estado dialogar, tanto que o NIS, o Número de Informação Social, será a base que vai alavancar o programa social, porque ali contém toda a situação familiar. A pobreza no Brasil aumentou nos últimos anos e nós precisamos, sim, de programas sociais como direito de cidadania dessas famílias que precisam da mão do Estado nesse momento. Cabo Almi solicita a rapidez do governo estadual para o pagamento de emendas parlamentares. Na medida que a população nos procura, nos cobra, nos contacta, faz um contato, a obrigação nossa é não engavetar o pedido. Não tem como você ser deputado estadual, receber uma demanda da população do seu estado e você fingir que não ouviu ou que não está vendo e deixar do jeito que está para ver como que fica. Eu não concordo. Eu acho que o governo do estado tem dificuldade financeira, é verdade. Nós temos emendas parlamentares de 2017 para receber. Olha, 2017. Os senhores Lovato que chegaram agora aqui, é bom saber disso. Nós temos emendas de 2017 que não foram pagas. As emendas de 2018 desapareceram, ninguém sabe para onde que foi, sumiu. 2018 aqui não se discutiu emendas. E estamos começando 2019. Quero crer que seja um anseio dos 24 deputados que esse assunto de emenda parlamentar volte a ser discutido. Lá na Câmara Federal acabaram de votar. As emendas de bancada se tornando impositiva, quer dizer, o governo federal vai ser obrigado a pagar as emendas. E aqui? Como que fica nós aqui no estado? Vamos ficar desse jeito? A população precisando do atendimento na área social, na saúde, na educação. E aí, como que fica? Então, eu trouxe esse assunto porque não tem como não discutir ele aqui. Essa é uma missão que nós temos que cumpri-la. É obrigação nossa, deputado Rinaldo, como deputado estadual, fazer na prática os problemas dos cidadãos sul-mato-grossenses serem solucionados, serem resolvidos. Por isso que eu estou de novo repetindo esse assunto. É um assunto que exige solução na prática. Não dá para ficar fala daqui, fala de lá e na prática não acontecer. Então eu espero, deputado Barbosinha, que Vossa Excelência, com a missão de líder do governo, que consiga trazer respostas para essa casa. Quanto às emendas, Vossa Excelência já teve a oportunidade de ouvir do próprio governador qual é o objetivo que ele tem em relação a 2019, inclusive a discussão das emendas de 2018 e a solução que seria encaminhada, nós esperamos. Eu acho que aguardam somente a melhoria das condições financeiras, porque sabemos que o Estado está no limiar realmente ali do pagamento da folha, atravessando uma situação muito difícil, mas há boa vontade e creio que a questão das emendas parlamentares é um desejo de todos nós. Eu digo sempre que a emenda parlamentar é a materialização do trabalho do parlamentar, do deputado. É um valor pequeno, mas é um gesto importante na vida da comunidade. Então, penso que realmente esse é um assunto que nós estamos discutindo com o governador e há o compromisso de que na primeira melhoria ainda esse ano, aí brevemente, nós podemos ter aí no primeiro semestre, luz a respeito desse assunto e abrindo inclusive a possibilidade ali para a área de saúde e educação de nós podermos estar discutindo as emendas de 2018. Existe um preconceito muito grande da imprensa nacional em relação às emendas parlamentares. Quando atuei como deputado federal, a gente sentia sempre isso. Dá a impressão, ou a imprensa quer passar, que essas emendas parlamentares são para o bolso do deputado. E
na minha opinião, as emendas parlamentares, elas deveriam ser muito mais ampliadas, porque realmente quem sabe o que a população precisa são os deputados, são os vereadores, aqueles que estão em contato quase que diário com o povo. Você vai numa cidade, ou mesmo que você não vá em cidade nenhuma, em município algum, hoje com as redes sociais, com o WhatsApp, com o Facebook, as pessoas colocam ali quais são as maiores demandas. Então, acho que devia ampliar o valor dessas emendas. É muito pouco que o deputado estadual tem para destinar para os municípios. Às vezes, o prefeito tem somente este valor. Ele está ali com o FPM dele pequeno, achatado, seu fundo de participação dos municípios, não tem, principalmente cidade pequena, outro tipo de arrecadação. O IPTU, por exemplo, às vezes é muito baixo e a prefeitura não consegue fazer frente nem àquilo que ele tem que necessariamente fazer, que é o pagamento da folha, são seus encargos, pagamento de fornecedores. Então, acho que poderia ampliar esse valor das emendas individuais. E eu estava falando com o líder do governo agora, por que não criar-se aqui também as emendas coletivas? Eu quero crer que essa legislatura, a legislatura renovada, mais de 50% dos colegas deputados, que nós tenhamos a força suficiente para convencer o Poder Executivo da necessidade de atuarmos de forma mais relevante, mais firme aqui nessa casa. Marçal Filho questiona a demora da CCR-MS Vias em concluir as obras da BR-163. Iria falar exatamente sobre esse assunto, sobre esse imbróglio que ainda não foi resolvido e que está a nos preocupar muito e a preocupar toda a população. Porque a gente vê um balanço da CCR-MS Vias de lucro significativo, ao mesmo tempo em que diz que não pode mais continuar a cumprir o contrato de duplicação e das intervenções viárias, exatamente pela questão financeira, porque a época em que o contrato foi feito, o Brasil vivia numa situação exitosa no sentido econômico e hoje passa por problemas seríssimos. E quem é que paga essa conta? Somos nós, todos nós que utilizamos a BR-163, essa que passa aqui por Campo Grande, passa por Dourados, enfim, por muitas cidades importantes do nosso estado. E eu havia falado com o governador e no mesmo instante em que conversava com ele, ele ligou para o ministro dos Transportes para ver como é que estava essa situação. Porque ele vem tendo ações em Brasília para resolver essa situação que o preocupa também. E o governo federal agora anuncia que não quer a BR-163 de volta porque não tem condições de tocar, não tem dinheiro para isso. Primeiro que eu acho um absurdo o governo federal dizer isso, porque mostra que está refém da empresa, não é? Mesmo que o governo esteja nessa situação, não poderia dizer isso publicamente, dizer, olha, eu não tenho condições, nós não podemos fazer nada, não queremos essa rodovia de volta, que nós não temos dinheiro para tocá-la. O governo está se colocando como refém da empresa. Isso é muito ruim. Eu acho que essa sinceridade sendo colocada publicamente é ruim para o país, para o nosso Estado. Deveria deixar a sua opinião lá, intramuros, lá em Brasília, mas manifestou publicamente, está estampado aí no jornal, de que o governo federal não tem condições, que o caminho seria a relicitação ou a revisão contratual ou ainda a continuidade, em outros termos, do contrato vigente. O fato é que nós estamos nesse impasse. Agora, o interessante é que os dados colocados em relação ao que a empresa está oferindo em pedágio é muito alto, o que a empresa vem conquistando. O pedágio não diminuiu, diminuiu sim o número de funcionários nos pedágios. Isso sim, deve ser por conta da economia. Mas, ao longo desse tempo de privatização, tivemos aumento nos valores dos pedágios.
E creio, senhores e senhoras que estão nos assistindo, que a qualquer hora a empresa poderá alegar toda essa situação financeira complicada e também, de novo, aumentar o valor do pedágio. Então, enquanto deputados estaduais, não podemos deixar esse assunto morrer e, mais uma vez, conclamo a nossa bancada federal, senadores e deputados do nosso estado, e principalmente, especialmente ao coordenador de bancada do Mato Grosso do Sul, que é o senador Nelsinho Trade, que ele possa encampar essas lutas. Eu falei agora há pouco da ANEEL, que regulamenta a questão dos valores nas contas de energia, e agora estou falando de uma empresa concessionária de uma rodovia federal. Então, são assuntos que dizem respeito principalmente à bancada federal. Nós aqui, deputados estaduais, claro que temos que falar do assunto, que temos que tomar as medidas que são possíveis, que estão dentro das nossas prerrogativas, mas muito mais força tem os nossos parlamentares federais. Nós os elegemos justamente para que eles pegassem essas questões que afligem os sul-mato-grossenses e procurassem lutar lá, junto a quem de direito. Professor Rinaldo repercute casos de feminicídio ocorridos nos últimos dias no Brasil. Quando a gente trata desse assunto aqui, a gente fala da pessoa, ele comete o feminicídio, às vezes é réu primário, tem lá as benevolências da lei e acaba cometendo um outro crime. Está tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei 1568 de 2019, que fala sobre o aumento da pena em regime fechado de 20 anos, sem a sua respectiva progressão. Este caso desse cidadão, chamado Alexandre, ele havia cometido um feminicídio. Conheceu essa jovem de 30 e poucos anos, por nome Cristiane, pela internet. Deputado Evander Vedramini, Vossa Excelência, que é jurista, paga advogado, acreditando na palavra dele, se torna namorada e ele reincide, comete o outro feminicídio. Portanto, quando a gente sempre usa essa tribuna, falando de que nós temos que trabalhar nas duas vertentes, lembrando aqui do caso da professora Naira de Corumbá, de cidade de Vossa Excelência, nós temos que trabalhar na perspectiva do endurecimento da pena, isso a curto prazo, de forma emergente, e também trabalharmos na perspectiva da prevenção, e isso é a médio e longo prazo, e nós temos leis e o Estado tem feito esse papel. Agora, você fala com os juízes, alguns deles acreditam que este é um caminho. Em outras palavras, vamos, entre aspas, colocarmos numa proporção menor uma pena perpétua de 20 anos sem a sua respectiva progressão. Sabemos que é um instrumento legal de permitir com que esse cidadão com bom comportamento, réu primário, e às vezes até ou fazendo alguma atividade profissional dentro da cadeia, venha amenizar sua pena, e um estímulo para que ele possa se ressocializar, mas lamentavelmente esse tipo de crime, eu acredito que não tem outro caminho a não ser a gente permitir com que haja um tempo bem maior sem a sua progressão. Esses casos têm sido tem acontecido no Brasil, reeditado praticamente diuturnamente. A cada 2 horas uma mulher perde a sua vida. Portanto, eu até quero deixar como uma reflexão, a Rôsia, deputada federal, apresentou esse projeto 1568 de 2019, que está tramitando no Congresso Nacional, e eu espero que realmente venha a ser aprovado. Respeito àqueles que pensam diferente em relação à questão da constitucionalidade. Teríamos que ter uma mudança aí grande em relação ao Código Penal, capitão Contari e coronel Davi. Mas, exemplo como aconteceu com a Cristiane no Rio de Janeiro,
um cidadão que tem a índole dessa forma, deputado Pedro Kemp, não tem outro jeito a não ser a gente permitir com que ele fique um tempo bem duradouro em regime fechado, sem a progressão da pena, para que nós possamos dar às mulheres sul-mato-grossenses, às mulheres brasileiras, realmente o direito de poder viver com quem queira e, acima de tudo, com a sua liberdade e com a sua vida sendo respeitada. Capitão Contar elogia a realização de operações conjuntas das forças de segurança em Mato Grosso do Sul. O Exército mobilizou recentemente uma operação chamada Ágata de Aço, mobilizando em torno de 1.900 militares e civis. Não vou aqui ler na íntegra a matéria, mas quero apenas trazer o assunto para que a gente veja e analise a importância, né, desse tema para a segurança aqui no nosso Estado. Essas operações militares promovidas pelas Forças Armadas são chamadas de operações interagências. Por que isso é tão importante para nós, deputado Antônio Vaz? A operação interagência promove ações em conjunto, Forças Armadas, Receita Federal, Polícia Militar, às vezes também polícias aí, guardas municipais. O que isso traz de bom para o nosso Estado? Não é só a troca de informações, a troca de experiências entre esses agentes, entre essas agências. A informação ela tem que ser difundida. Não adianta apenas a Polícia Militar deter uma informação e não repassá-la à Receita Federal. Um exemplo, se há uma denúncia aí de ilícitos passando em nossas fronteiras, que não sejam armas e drogas, mas sim contrabando, né, de mercadorias, essa operação ela tem que ter um cunho geral. A segurança, é o interesse da segurança do nosso Estado. Além disso tudo, há um adestramento das tropas. Essa troca de experiência, troca de informações é muito saudável, tanto para as Forças Armadas como para os demais órgãos de segurança pública, pois ali é feito um levantamento das demandas de segurança, das potencialidades e também das carências do assunto segurança em nosso Estado. É também nessas operações que são testados equipamentos, radares, enfim, sensores que possam contribuir para a segurança, além também da aplicação da doutrina e do aperfeiçoamento das técnicas militares. Além disso, temos também o aproveitamento das potencialidades de um sistema que já está em implantação no nosso Estado, o chamado SISFRON, que é o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, onde ali são levantados dados de inteligência que vão nortear as ações de segurança no nosso Estado. E por isso eu quero aqui parabenizar a iniciativa do Exército Brasileiro em promover essa operação Ágata de Aço, que vai, sobremaneira, contribuir para a segurança não só no Mato Grosso do Sul, mas também no nosso país. O programa TV Aberta fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, aproveite e siga as nossas mídias sociais.